Capítulo 11. Uma mulher sem desculpas. Muitos de nós vemos Jesus como um caminho para o céu e a solução dos problemas espirituais, mas falhamos em ver que Ele é a solução para todos os problemas de nossa vida. As atitudes afetam a maneira de vivermos. Uma boa atitude pode levar ao sucesso. No entanto, uma atitude ruim pode provocar destruição. As atitudes se baseiam em perspectivas. Tenho certeza de que você compreende o que é uma perspectiva. Cada um parece ter uma perspectiva diferente que resulta da forma como que encaramos a vida, e a forma como encaramos a vida é muitas vezes determinada por nossa história. Os eventos do passado podem levar-nos a uma perspectiva ou ponto de vista sobre a vida menor que a perspectiva que Deus tem para nós. A garotinha que foi abusada aprende a defender-se não confiando em homens. Essa atitude defensiva muitas vezes se estende à vida adulta. Se nos protegemos de determinada maneira no passado e obtivemos relativo sucesso, é natural continuarmos esse padrão ao longo da vida. Portanto, precisamos aprender a olhar além de nossa perspectiva para mudar atitudes e crenças antigas. A mulher enferma a quem Jesus curou foi completamente curada com o toque dele. Ela não poderia ajudar a si mesma, por mais que tentasse, mas Jesus a libertou. Ele tirou o pesado fardo dos seus ombros e a libertou. Hoje há muitas coisas das quais precisamos separar-nos ou fardos dos quais precisamos livrar-nos. Não vivemos bem até que essas coisas sejam removidas. Podemos viver até certo ponto com um fardo, mas não podemos viver tão bem como viveríamos se ele fosse retirado. Talvez você tenha coisas que pesam sobre seus ombros, coisas que a levam para baixo. Você precisa elogiar a si mesma por ter forças para viver sob pressão. Infelizmente, muitas vezes suportamos sozinhos o peso de nosso fardo, porque não temos a liberdade de contar nossas lutas a ninguém. Portanto, independentemente de quais passos você tenha dado, pequenos ou grandes, você nadou contra a corrente. Seus problemas tornam-se seu cobertor de segurança? A intenção de Deus é que sejamos libertados dos fardos que carregamos. Muitas pessoas têm relacionamentos codependentes. Outras estão anestesiadas com relação aos seus problemas porque os suportam há muito tempo. Talvez você esteja tão acostumada com seu problema que, mesmo quando tem a chance de se libertar, acha difícil deixá-lo partir. Os problemas podem funcionar como um cobertor de segurança. Mas Jesus não permitiu que aquela mulher usasse nenhuma desculpa. Ele disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Lucas 3:12. E no momento em que Jesus proferiu essas palavras, isso a obrigou a lidar com algo que ela não tratara antes. Ela, durante 18 anos, pôde desculpar-se por ser aleijada. No entanto, no momento em que Jesus disse que seu problema deixara de existir, a mulher não tinha mais desculpas. Ajuste sua atitude. Antes de livrar-se do problema, você precisa ajustar sua atitude. Você só poderá ser ajustada quando sua atitude for ajustada. Por que providenciar rampas e corrimãos para os portadores de deficiência se podemos curá-los? Você quer que todo mundo dê a você um desconto por causa do seu problema, mas precisa humilhar-se diante do Senhor a ponto de não precisar de ajuda especial. Não estou referindo-me a deficiências físicas, mas à bagagem emocional que nos impede de ter a saúde plena. Você não pode esperar que toda a raça humana mude porque você teve uma infância infeliz. Isso não acontecerá. Partindo dessa premissa, você acabará deprimida, frustrada e até mesmo confusa. Pode enfrentar problemas com relacionamentos porque os outros não suprem suas carências. Uma mulher que eu pastoreava era muito agressiva. Ela me perturbava profundamente, portanto apresentei o problema para Deus. O Senhor permitiu que eu conhecesse o marido dela. E quando vi a forma horrorosa com a qual ele se dirigia à esposa,
compreendia a razão pela qual ela se comportava daquela maneira. Quando aquela mulher buscava seu reservatório, a única coisa que a encontrava era hostilidade. Isso era tudo que ela recebia. Você não consegue dar algo que não recebeu. Uma questão de vida ou morte. Cristo quer separar você da fonte de sua amargura até que ela não mais dê a você a atitude que a transforma em uma carregadora da dor. Sua atitude, não a atitude das outras pessoas em relação a você, dará a você morte ou vida. Uma das maiores libertações que as pessoas experimentam na vida é libertar-se de sua atitude diante da vida. Não adianta ser libertada financeiramente e sua atitude não mudar. Posso dar a você $5.000, mas se sua atitude, sua perspectiva mental não mudar, você estará quebrada em uma semana, porque perderá esse dinheiro de novo. O problema não é quanto você tem, mas o que faz com o que tem. Se você mudar sua atitude, pode ter apenas $50, mas aprenderá a transformar essa quantia em $5 milhões. Quando Deus vem para curar, também quer curar suas emoções. Algumas vezes oramos apenas por nossa situação momentânea. Apresentamos a Deus a lista de compra de nossos desejos. No entanto, corrigir as circunstâncias é como fazer um curativo. As atitudes restauradoras libertam as pessoas para alcançar completude. A mulher aleijada por 18 anos foi libertada de sua enfermidade. A Bíblia afirma que ela foi endireitada e glorificou a Deus. Ela adotou uma nova atitude. Entretanto, o inimigo ainda tentava derrotá-la usando as pessoas ao redor. Satanás não quer que você encontre saúde e força, e ele pode enviar outra circunstância que a derrubará da mesma forma se você não mudar sua atitude. Ao ler pela primeira vez a história dessa mulher, você pode ter pensado que a maior libertação tenha sido a física. No entanto, quero salientar outra libertação ainda maior. A Bíblia diz que aquela mulher, quando tocada pelo Senhor, endireitou-se. Essa libertação é física. Depois, a atitude dela também mudou. Como? Ela começou a louvar, a agradecer e a adorar ao Senhor. Começou a pular, regozijando-se e engrandecendo a Deus. Gritou como qualquer pessoa que liberta de uma enfermidade de 18 anos deveria gritar. No entanto, enquanto glorificava o Senhor aqui, o inimigo preparava batalhas para ela ali. Essa é a forma pela qual Satanás opera. Todavia, a mulher continuou glorificando a Deus. Não parou de louvar a Deus para responder a seus acusadores. Louvor defensivo. O Senhor é a sua defesa. Você não precisa se defender. Quando Deus a libertar, não pare o que estiver fazendo para responder a seus acusadores. Continue a abençoar o nome do Senhor, porque você não quer que sua atitude se torne defensiva. Ao enfrentar períodos difíceis, você não pode dar-se ao luxo de brincar com seu ânimo e suas atitudes. A depressão e a atitude defensiva podem torná-la vulnerável ao demônio. Essa mulher tinha de proteger a si mesma entrando em louvor defensivo. Não era um louvor de ação de graças, mas um louvor defensivo. O louvor defensivo é uma estratégia e uma postura de guerra que afirma: não permitiremos que nossa atitude desmorone. Quando você chega ao ponto em que desiste de se defender ou atacar os outros, abre uma porta para que o Senhor lute por você. Quando essa mulher começou a abençoar a Deus, construiu muros em volta de sua libertação. Decidiu ter o tipo de atitude que permitia que a libertação de Deus permanecesse em sua vida. Quando você tem de enfrentar uma cirurgia, não pode tentar enganar-se com curativinhos. Deus
a resgata da situação em que você está. Quando você enfrenta problemas, Deus alcança na confusão e a resgata. Entretanto, você tem de ser forte para não permitir que as pessoas a arrastem para essa situação difícil de novo. Assim que Deus a libertar, não permita que ninguém prepare uma armadilha para você, envolvendo-a em alguma luta religiosa. Continue louvando ao Senhor. Para essa mulher, quanto mais criticada, mais ela foi justificada, porque permaneceu firme e continuou a crer em Deus. O Senhor está tentando levá-la a uma posição de fé. Ele está tentando libertá-la de uma atitude negativa. Se você enfrentou problemas por muitos anos, tende a esperar por problemas. Deus também teve de curar as emoções dessa mulher, porque ela continuou a louvá-lo em vez de prestar atenção à discussão dos religiosos que a rodeavam. Ela facilmente poderia ter abraçado o pensamento negativo. No entanto, em vez disso, louvou a Deus. Você consegue imaginar o que aconteceria se ela parasse de glorificar a Deus e começasse a discutir? Se uma discussão conseguisse contaminar essa mulher, toda essa cena acabaria em briga. Todavia, ela estava agradecida e determinada a expressar essa gratidão. Permita que os muros caiam. O Senhor quer dar uma palavra de fé para você. Ele quer libertá-la de todo o poder que a manteve presa. No entanto, para que você possa receber essa palavra, precisa permitir que ele entre e instale fé em você. Os muros emocionais que nos rodeiam têm de vir abaixo. O amor é eterno, não é limitado pelo tempo. Quando você se compromete a amar alguém, compromete-se com a pessoa na sua totalidade. Você é você por causa da sua história. Para mim, isso quer dizer que amo minha esposa e a pessoa que ela se tornou. No entanto, para que eu a ame de forma eficaz, ela precisa permitir que eu entre em sua história. Muitos casais discutem sobre coisas irrelevantes. Muitas vezes, a razão pela qual essas coisas se tornaram importantes é que um dos cônjuges relembra eventos do passado. Como é possível alguém amar alguém se não conhece sua história? Uma abordagem demasiado estreita. A igreja tornou-se muito estreita em sua abordagem sobre as atitudes. Queremos manter nossas atitudes para nós mesmos e simplesmente levá-las a Deus. Embora certamente devamos apresentá-las ao Senhor, também precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Milhares de pessoas caminham com medo. A igreja deveria ajudar a contrabalançar esse medo. No entanto, milhares de pessoas constroem muros em torno de seus medos porque não confiam em ninguém. A igreja pode ajudar seus membros a confiar uns nos outros. Milhares de pessoas são codependentes e avaliam seu valor a partir dos relacionamentos com outras pessoas. A igreja pode mostrar o amor de Deus como a fonte do seu valor pessoal. Precisamos ajudar nossos membros a compreender que temos valor não porque amamos a Deus, mas porque Deus nos ama. Jesus retirou da mulher enferma a habilidade de arranjar desculpas e deu-lhe a força para manter a atitude de gratidão e louvor. A igreja hoje precisa ser um refúgio seguro que faça a mesma coisa com as pessoas. Aqueles que estão feridos devem poder vir à igreja e encontrar força em nosso louvor. Assuma uma atitude de gratidão. Gratidão e louvor defensivo são contagiantes. Embora a Bíblia não diga isso de forma específica, imagino que os que testemunharam o que aconteceu no dia em que Jesus curou a mulher enferma também louvaram. A igreja precisa achar espaço para juntar-se em louvor quando as pessoas quebradas de nosso meio são curadas. Naquele dia, aqueles que perderam a grande bênção foram os que resolveram discutir sobre religião. A Bíblia descreve os céus como um lugar onde os anjos se regozijam com o pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Eles
se regozijam porque Jesus cura as pessoas quebradas. Da mesma forma, o povo de Deus tem de regozijar-se quando as pessoas que estão feridas emocionalmente se aproximam dele. Cristo libertou poder para a mulher enferma naquele dia. Curou o corpo da mulher e lhe deu força de caráter para conseguir manter a atitude apropriada. A mulher que estiver quebrada e ferida hoje também receberá esse poder em seu íntimo, quando responder ao chamado e apresentar suas feridas ao grande médico.